Pega suas Bíblias em Lucas, capítulo 2, e vamos ficar em pé, vamos ler versos 39 a 52. Lucas 2, 39 a 52. O irmão não está conosco, o irmão Cláudio não está conosco hoje à noite, então eu vou ler a escritura, começando no verso 39. E quando acabaram de cumprir todo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para sua cidade Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram admiraram a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não saber que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e fora para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Então, oremos. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra, pedimos que o Senhor possa usar a palavra para transformar as nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a Tua palavra e ajuda a gente a obedecer a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos já agradecidos. Amém? Podem sentar-se. Em Lucas 2, versos 1 a 52, temos mais ou menos 30 anos da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas compactou muito nesse capítulo. Mas pode falar comigo, mas pastor Bill, o capítulo é grande, 52 versículos, não é pouca coisa. Eu sei que quando eu e minha esposa lemos o Evangelho de Lucas, chegando a esse capítulo, parece que nunca ia terminar. 52 versículos é muita coisa, mas é cheio de 30 anos da vida do Senhor. No versículo 29, onde nós já lemos a outra sessão, o Senhor tem cerca de 40 dias de idade. No versículo 42, ele já tem 12 anos. E no versículo 52, ele tem mais ou menos 30 anos. Então, dá para ver tantos anos que já passou. Nesses 30 anos, tem relativamente pouco escrito. Mas o que está escrito em Lucas nos diz muito sobre a humanidade e a missão do Senhor Jesus Cristo. Quando estava lendo aqui, também descreve muito a sua humildade do Senhor. Pensa bem, nós acabamos de ler o capítulo de Lucas inteiro durante, 4 mensagens, 3 ou 4 mensagens.
E nós acabamos de ver o Senhor Deus se humilhando tanto de sair do seu trono, chegar aqui na terra, numa forma de homem, e viver uma vida de pobre. José e Maria era pobre, como nós já vimos na última mensagem, a oferta deles pelo nenê era 2 pombinhos. Este era o mínimo, esta era a oferta pobre que qualquer pessoa dava para comprar 2 pombinhos para ofertar ao Senhor. Então, ele humilhou tanto. E hoje vamos ver mais dessa humilhação voluntariamente. Não foi humilhado, mas ele se humilhou na narração da sua vida. Na narração de Lucas 2 é notável a sua apresentação da humanidade de Cristo. E já estudamos sobre o seu nascimento normal. Sempre hoje em dia, quando uma senhora dá parto, não é? Foi parto normal? Ou que chama cesariano. E tudo e tal. Mas naquela época não tinha nada além de parto normal. E nós já descobrimos que é muito provável que Maria fez tudo sozinho. Talvez com pouco ajuda de seu marido José. Mas pensa bem, senhores, como eu mencionei no domingo, se seu marido ajudava você para dar à luz, onde você acharia seu marido? Desmaiado no chão. É verdade ou não? Eu acredito que seria. Pelo menos eu não sei se eu daria muito bem nessa, não. Mas Maria deu a luz muito provavelmente sozinho. Nós temos que ainda ver como o Senhor Jesus Cristo cresceu. Nós lemos no versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Nessa época de Natal, eu fico um pouco contrariado, porque sempre nós vimos por todo lado o creche com o nenê Jesus. Por que o povo gosta de adorar o nenê de Jesus? O nenê pode te julgar, só pode te mandar dar comida, pode mandar você trocar a fralda, pode mandar você segurar, mas de fazer outra coisa, o nenê não dá conta de nada. Então o povo gosta de adorar o nenê Jesus, porque ele não vai me julgar. Mas quando nós entendemos que ele é o verdadeiro Deus, ele vai nos julgar. Aliás, os que têm Cristo como Salvador já são perdoados os seus pecados. Então, pessoas pensam, então, eu não vou ser julgado. Vamos ser julgados não segundo o nosso pecado, mas segundo o que ele colocou na nossa mão para fazer, para a honra e glória dele. E no capítulo 2, nós já lemos sobre o seu nascimento. Com 8 dias de idade, ele foi circuncidado. Com 40 dias de idade, ele foi consagrado. Tudo isto para obedecer à lei. A lei foi feita, ele obedeceu cada ponto. Eu te digo, nós mostramos na última mensagem que a responsabilidade dos pais. Porque o Senhor Jesus Cristo obedeceu à lei em ser circuncidado. Com 8 dias de idade, ele pediu isso. Então, quem obedeceu à lei? A sua mãe e seu padrasto. É lógico. Então, os pais têm uma grande responsabilidade nesse ponto de mostrar para os seus filhos como deve andar nessa vida. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes um dos pais é mais forte do que o outro, ou é mais fraco do que o outro. Então, sempre tem isso, e às vezes o que é mais fraco atrapalha mais do que ajuda. Mas mesmo assim, nós temos que usar nossas vidas para a honra e glória de Deus. Sendo que todo mundo abandone o Senhor, nós temos que ficar fortes no Senhor. Então,
era importantíssimo notar isso na vida do Senhor Jesus Cristo. Foi dado o nome de Jesus. Nós já lemos em Emmanuel, que é Deus conosco, Jesus é salvação. Então, podemos ver até no seu nome, dado pelo anjo, qual é a sua importância para nós. Seu crescimento, o seu corpo era como qualquer um. Ele nasceu, Lucas 2, ele cresceu fisicamente, mentalmente, em sabedoria, e ele cresceu espiritualmente. Essa última parte eu não entendo. Eu sou bem franco, eu não sei como o verdadeiro Deus pode entrar nesse mundo e até tem que crescer espiritualmente. Eu não entendo. Mas a Escritura fala, então a gente aceita. Como a família ia para Jerusalém, a festa de Páscoa, era costume, todo ano que eles faziam isso, mas este ano era diferente. Ele tinha 12 anos. Com 12 anos, ele começava a se preparar para ser aceito como um judeu mesmo. Até então, era criança. Eu coloquei aqui, como a família ia para Jerusalém, a festa da Páscoa, era costume, mas esse ano foi diferente, pois o Senhor Jesus Cristo fez 12 anos. Pensa bem, o ensinamento de um menino começou na idade de 6 anos e foi ensinado por um professor pago pela sinagoga e ligado ao templo em Jerusalém. Eis a escola cristã original. Tinha escola ligado no templo, nossa seria ligado na igreja local, que ensinava os filhos, e o salário do professor foi pago pelo templo. Foi ensinado por um professor pago, então. O local da escola foi numa casa chamada a Casa do Livro. Ali os meninos sentavam em um semicírculo, assim, no chão, com a cabeça virada para o professor. E esse foi um ensinamento severo, não foi uma coisa à toa, não. Eu acredito que não tinha nenhum aluno que desafiava o professor, como hoje em dia, não. Era severo. E eles aprenderam das coisas, como ler, e também da palavra de Deus. Olha na sua Bíblia, em Atos, capítulo 8. Atos 8, e vamos ler verso 30. Atos 8, 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era esse. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando a escritura, lhe anunciou a Jesus. Já pensou? Isaías já começou a anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele também ensinava, mas é certo que ele já aprendeu. Então, eles escreveram nessa escolinha dos meninos, na cera, colocado numa tábua. Nós podemos saber isso em Lucas 1:63, ou seja, escrevia no chão,
conforme que João 8:6. O único livro usado foi a Tanakh. A Tanakh. Qual é a Tanakh? Tanakh. Realmente é a lei, os profetas e os escritos que faz nosso Velho Testamento. E nós lembramos 2 Timóteo 3, 15 e 16. Abre lá, vamos para 2 Timóteo 3. (15 e 16). Realmente vamos 15 até 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem fosse enterrado, sabendo de quem o tens aprendido, e que dessa tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Timóteo foi ensinado, a sua mãe era judeia, o seu pai grego. Eu tenho certeza que ele aprendeu da palavra de Deus. E também com Paulo, ele aprendeu a palavra de Deus com Paulo. Pais, nós temos de ensinar nossos filhos. E meninos, meninas, a coisa mais gostosa que seus pais vão ouvir, sabe o que é? O Senhor me ensinou isso, aquilo, aquilo outro. O meu filho tem 20 e tantos anos, 30 e tantos anos agora, 36 anos. E é gostoso de ouvi-lo. De vez em quando fala, não, mas eu aprendi do Senhor assim, assim, assim. Eu penso, mas aprendeu, então é bom, anima a gente. Mas pais, nós temos de ensinar nossos filhos. O mundo está falhando. Tem lugares onde tem escola cristã, como lá em Goiânia. E muitos pais mandam seus filhos para uma escola cristã, pensando que não, eles vão aprender a Bíblia aqui. Mas a responsabilidade, homens, pais, é nosso. Mas é sua. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. Como o Senhor Jesus Cristo aprendeu, ele cresceu em sabedoria e estatura também espiritualmente. Ao chegar aos 13 anos, o menino judeu tornava-se membro da religião judaica. Parece que os pais de Jesus o levaram ao templo quando tinha ele 12 anos, para ele ver como é que ia fazer. Eu lembro, antes que eu fui consagrado, eu tinha que passar um concílio de pastores, que eu acho que é meio extra-bíblica, mas vamos deixar aquilo ao lado. Mas eu tinha que aparecer lá, e eles fizeram as suas perguntas e tal. Mas antes que eu entrei na minha vez, eu fui para 2 ou 3 vezes ouvindo o outro sendo interrogado, para eu já saber o que ia acontecer naquele dia. E assim foi. E o Senhor Jesus Cristo foi levado talvez 1 ano antes para ele ver o que ia acontecer. Então, como uma família, eles chegaram à festa da Páscoa, mas ficou o menino Jesus em Jerusalém. Eu achei super interessante aqui que a Maria, ela falou no verso 48, e quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Qual é o erro de Maria nesse trecho? Qual era o erro aqui? De Maria no trecho. Deixou seu filho para trás, né? Tem isso, mas qual é outro? José era o pai de Jesus? Não, e Jesus corrigiu. Veja o próximo versículo, ele lhe diz por quê?
por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de quem? De meu pai. Então, ele estava dando uma branda correção em Maria. Falou, mãe, está esquecendo um pouco que realmente eu agradeço que José é meu padrasto, mas pai, ele não é. Meu pai é Deus. Uma maneira gentil que o Senhor está falando, olha, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu achei super interessante no estudo também que eles admiraram a sua inteligência e admiraram também as suas respostas. O menino de 12 anos, tem quantos anos, Aninha? 9, não é? 10. Está ficando velho, hein? 10 anos. Imagina 12 anos. Menino de 12 anos tem muita sabedoria? Eles acham que tem muito, mas tem um pouco menos que zero. Não é? Um pouco menos que zero. Eles precisam de cuidado, adolescência e tudo. Mas os doutores lá no templo e a sua mãe e seu padrasto admiraram a sabedoria e a inteligência que o Senhor Jesus Cristo tinha. Ao encontrar-lhes com Jesus, tinha 2 perguntas. Quais foram as perguntas? Maria perguntou, filho, por que fizeste assim para conosco? E o Senhor Jesus Cristo perguntou, não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? 2 perguntas e a resposta é óbvio. É óbvio. Mas o Senhor Jesus Cristo desceu com eles. Veja, verso 50. E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, verso 51, foi para Nazaré e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Pensa bem, eu já vi isso acontecer. Quando o filho comece a ter muitos estudos, talvez muito estudo mais do que o seu próprio pai, comece a sentir que, é muito grande, não é? Eu sempre falo com Dona Suzana, eu gostaria de saber metade daquilo que eu pensei que eu sabia quando eu era jovem adulto, vamos dizer. Eu seria um crânio, porque sempre pensamos que sabemos muito. Pensa sobre, na sua casa, você está cuidando o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo da sua casa. E nós não vimos nenhuma dica que mostra que ele se exaltou. A Bíblia fala que ele submeteu, ele era sujeito a eles, e a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Então, crescia em sabedoria. Ele enfrentou os mesmos problemas e procurava as mesmas informações que nós temos de fazermos. Hebreus 4:15. Abre na sua Bíblia. Hebreus 4, verso 15. Hebreus 4:15. Fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Verso 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele tinha que crescer a mesma maneira que nós crescemos. Crescer tem 2 sentidos, que indica que o crescimento do Senhor Jesus não foi passivo, mas trabalhoso. Ele tinha que trabalhar para aprender. Parece que, poxa, Deus saindo do céu, chegando aqui na terra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, poderia já chegar aqui já sabendo tudo, não é?
Mas não foi. Ele cresceu em conhecimento também. Tem como sentir de prisioneiros, desmatando o bosque no caminho do deserto, avançando para a conquista. Então, era uma coisa trabalhosa. Tem como sentido a ideia de crescer como o metal parece crescer quando está sendo batido. Já viu? O ferreiro, quando começa, vai batendo um pedaço de metal quente. Frio não dá, não. Mas quente e vai expandindo, parece que crescer. Donas de casa, quando você faz uma torta, ou seja, um pizza, alguma coisa, você não abre a massa, vai empurrando para baixo, ela vai crescendo. O mesmo sentido, ele foi moldado, crescendo na sua sabedoria. Ele crescia na graça para com Deus e diante dos homens. Mas como? Lucas mostra assim, em versos 51 e 52. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Ele estava sujeito. Primeira coisa no seu crescimento, você tem que submeter-se ao quem está ensinando. Mas quem está ensinando? Deus, através da palavra de Deus. Então, você vai submeter-se à palavra de Deus. Em Filipenses mostra uma coisa interessante sobre essa coisa de submissão. Filipenses 2, versos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pensa bem, um dia todo mundo vai ajoelhar-se diante de Deus. Todo mundo, seja lá no céu, aqui na terra ou no inferno, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Salvador do mundo. Tem muita gente hoje em dia que está confiando numa igreja, está confiando nas suas boas obras, ou no centro, ou numa pessoa, além de confiar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa que eles acham que está fazendo certo, mas é totalmente errado. Porque nós temos que confiar somente e totalmente no Senhor Jesus Cristo. Nós já lemos 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, que fala toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. É ali onde nós pegamos as nossas instruções. Segundo Pedro, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é ali onde nós podemos pegar a nossa instrução. Essa razão em nossa igreja eu fico falando que a autoridade dessa igreja não é o pastor, qualquer que seja, eu ou outro, mas é a palavra de Deus, é Deus através da palavra de Deus, onde nós encontramos o nosso sabedoria, nosso ensino que nós estamos precisando.
Então, continuando. Tem que continuar. Isso. Eu bati a coisa errada, então fiquei perdido aqui. A Bíblia fala que Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Lucas, é muito provável que muitas das suas informações ele pegou de Maria. Mas nós temos que entender claramente que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, as informações que ele pegou de Maria, talvez dos outros, Deus usou na pessoa de Lucas para escrever o livro de Lucas e também o livro de Atos. Nunca podemos esquecer do trabalho do Senhor Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Nós temos de lembrar que o Senhor Jesus Cristo era totalmente homem desde o seu nascimento e totalmente Deus. Dá para entender? Não. Como é que pode ser totalmente Deus e totalmente homem? Não tem jeito, eu não entendo. Eu aceito que a Bíblia ensina. O Senhor falou, eu e meu Pai somos um. Ele falou, quem me viu, já viu o Pai. Quando Filipe pediu, mostre-nos o Pai. O Pai, vamos crer. Eu sou tanto tempo com você, você não me conhece? Quem me conheceu, conhece o Pai. Então, o Senhor Jesus Cristo era totalmente Deus, totalmente homem. Tem muitas coisas na palavra de Deus que nós não entendemos. Eu não entendo como Deus criou tudo do nada. Para a gente fazer um curral, não é, José? Para fazer um curral precisa madeira, precisa pregos, precisa tudo, não é? Para plantar uma horta tem que ter semente, não tem? Tem que fazer o trabalho, tem que ter água e tal. Nós precisamos de matéria-prima para fazer qualquer coisa. Deus criou o mundo do nada. Eu não entendo a Trindade. Entende a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Parece três deuses, mas não é um Deus só. Eu não entendo, mas eu sei que a Bíblia ensina. E tem muitas coisas assim. Outra coisa que eu não entendo de jeito nenhum. Como um santo Deus impecável, que é tão santo que não pode nem olhar no pecado, pode morrer na cruz, no lugar do pecador, pagando o preço do seu pecado, para que aquele pecador pode arrepender-se do seu pecado, colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Eu não entendo. Eu não entendo como, aceitando Cristo como Salvador, como o Espírito Santo entra na vida e começa a transformar a vida da gente. Como é que a gente fica diferente? Minha mãe me chamava de fanático. Como é que acontece? Eu não entendo, mas eu estou vendo Deus fazer a obra em cada um. Agora eu tenho 3 perguntas para terminar. Primeiro, ele é seu Salvador? Você já arrependeu-se do seu pecado, já colocou a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo? Segundo, você está crescendo em sabedoria e estatura? Está crescendo espiritualmente? Está anunciando essas boas notícias aos outros? Notamos que Filipe mostrou para o eunuco. O eunuco fala, de quem falas? Dele mesmo ou do outro? E Filipe começou a anunciar-lhe Jesus. E essa é a nossa responsabilidade. Então, hoje à noite, Feliz Natal. E essa é a história de Natal. Domingo, eu quero trazer, realmente a mensagem não é minha, mas alguém me mandou, ou enviou por e-mail, 10 maravilhas das Escrituras sobre o Senhor Jesus Cristo. Então eu vou
mexer com essa e tudo, e eu acredito que vai falar com nossos corações no domingo. Então, venha domingo, os que estão assistindo por vídeo, vai assistir no domingo, mas sempre tem o culto aqui, domingo à noite, às 19h30. E vamos trazer visitantes. Eu sei que com essa Covid e tudo, o pessoal usa como desculpa. E é desculpa pura. Nós temos que entender que Deus dá proteção e também Deus deixa a gente ficar doente. É a responsabilidade dele. Então vamos deixar ele agir. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem. Pedimos que o Senhor possa ajudar a gente a crescer em sabedoria, que nós possamos anunciar o Evangelho a toda criatura, e a pessoa que não tem Cristo pode colocar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Então, é isso aí.